Olá pessoal, eu sou Adilson Santana e antes do episódio começar, você vai ouvir uma audiodescrição minha, da minha convidada e do estúdio onde a gente gravou, para que todo mundo tenha acesso à totalidade do conteúdo. Caso você não queira ouvir, basta avançar para o minuto 1 e 10. O apresentador Adilson Santana é um homem de pele negra, cabelo raspado curto, um pouco mais alto na parte superior da cabeça. Usa óculos e tem uma barba curta. Está vestindo uma camiseta preta e calça verde escuro. A estudante de serviço social, mãe da Casa das Benvenuti e integrante da cena Ballroom, Gabi Benvenuti, é uma mulher negra. Cabelo cacheado, preso no topo da cabeça. Está vestindo uma blusa de malha sem mangas branca e saia preta um pouco acima dos joelhos. Eles estão sentados um de frente para o outro. Entre eles há uma mesa. Ao fundo, entre os dois, há uma televisão com a logomarca Moideia Podcast. Do lado direito do apresentador, há um painel preto com o nome do podcast em luzes de LED. E aí, pessoal, mais uma quinta-feira chegando e hoje eu recebo uma pessoa da cena do Ballroom, da Casa Benvenuti, a Gabi Benvenuti. E muito obrigado por ter aceitado o meu convite e ter vindo aqui até aqui, viu? Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês, poder falar um pouco da nossa cultura, da nossa cena. Então, eu estou aqui muito feliz de estar tendo essa troca com vocês. Massa. Então, para começar, eu queria saber como foi, qual é a tua lembrança mais antiga, né? Tipo, a Gabi criança já via, já fazia as coisas brincando, que esse lado de criança tem essa parte mais lúdica, assim, da gente, né? Tipo, tô brincando aqui, brincando com meus amigos e eu não sei que aquilo é arte, mas aquilo já é arte, indiretamente. Qual é a lembrança mais antiga que você tem desse momento? Massa, eu vou ter que rememorar algumas coisas, né? E aí pensar isso, eu acho que é bom primeiro que eu pudesse me apresentar. Meu nome é Gabriela Kolontai. Na cena Ballroom, a gente adota o sobrenome Benvenuti, e aí as casas fazem isso. Então, por isso que meu nome é Gabi Benvenuti na cena Ballroom. E a gente acaba adotando esse nome. A última lembrança que eu tenho, assim, de Gabi criança e o primeiro contato é lá de onde eu vim. Eu vim de Caruaru, eu nasci em Caruaru, no interior de Pernambuco. E lá é uma cidade que tem muita riqueza cultural. Lá tem um dos maiores centros de arte figurativa das Américas. Lá tem Mestre Vitalino, que é, enfim, um dos propulsores da arte, do barro, da moldura, enfim. E eu acho que meus primeiros contatos é muito por aí, é muito pelo os bonecos de barro, tendo esse contato ainda como um elemento visual, mas entendendo que aquilo era arte também, pelo reforço que tem na cidade, e também pela cultura de quadrilha. Caruaru é uma cidade que tem um São João muito forte, então o mês de junho lá é uma festa à parte, e as quadrilhas são o primeiro momento que eu olho e vejo assim, digo, nossa, que interessante, o que é isso, o que é essa dança, o que é esse jogo, o que é essas pessoas fazendo esses elementos. E aí, ainda na escola mesmo que eu vejo isso, acho que também com bandas marciais, eu tocava prato, elas já perdiam tudo na vida. Eu tocava prato na banda marcial da minha escola, e esses são os primeiros contatos que eu tenho. É interessante pensar a quadrilha, porque na quadrilha também é onde eu vejo as primeiras pessoas trans. E aí já vinha aquele questionamento. Ai, quem são essas pessoas? Enfim, o que é isso? O que é aquilo? E eram pessoas que eu não via no meu dia a dia. Eu não via na escola, eu não via quando ia no centro, quando ia em alguma loja. E eu lembro, tenho uma lembrança assim muito rasa, mas eu tenho uma lembrança de um local da cidade que a gente dizia que era perigoso. Era uma praça, a Praça do Rosário, que a gente dizia que essa praça era perigosa. E aí depois, só quando eu cresci, que eu vim entender que essa praça era perigosa, porque essa praça era um ponto onde travestis faziam o seu programa. E eu só vim me antenar disso, pensar que isso era só a violência mesmo sistêmica de dizer que travesti é violenta, dizer que ela vai lhe assaltar, que era perigoso para passar por ali, depois que eu cresci. E aí, enfim, é um contraste, eu estou trazendo esse relato, porque é um contraste em ver a travesti ali à noite na esquina e, enfim, ter no imaginário que aquilo era um local perigoso, e de ver elas depois bonita, se apresentando, belíssima, maquiada, cabelão, com vestidão, dançando quadrilha num palco principal do São João. Então, acho que esse é o primeiro contato que eu tenho, tanto com as questões de pensar gênero, quanto de pensar a cultura mesmo, de onde eu vim. E aí, quando, enfim, eu acho que essa é a memória assim, mais antiga que eu tenho. Sim. E uma coisa interessante você falar,
que eu não sabia, eu acabei de descobrir que você é de pernambucana, né? Como você disse, que é do Caruaru. E como foi a sua vinda para cá, para João Pessoa? Porque, querendo ou não, a gente sabe que são estados próximos, né? Eu sou de Recife, a gente é, como é que eu posso dizer, conterrâneo, né? Do mesmo estado. E mesmo que sejam estados próximos, tem uma certa diferença. E quando você chega, existe um choque, né? Como foi para você ter chegado aqui e ter, pô, isso aqui é muito diferente de Caruaru? Como foi para você lidar com esse processo? Então, eu vim para João Pessoa em 2018, vim para estudar mesmo, pensando em perspectivas de futuro, de vida mesmo, e aí coloquei para a Universidade Federal da Paraíba, eu faço serviço social lá, estou no finzinho do meu curso, passando pela pandemia, por um monte de coisa, estou para defender meu TCC logo em breve, e essa vinda para cá foi pensando principalmente essa questão de estudo. Eu sou a primeira pessoa da minha família que entra numa universidade pública, federal. Isso é importante ser falado porque... E é ruim também, porque se a gente fala que é a primeira, é porque várias outras não vieram antes. Várias outras gerações da minha família nunca acessaram a universidade. E eu entendo que a universidade é um espaço, um equipamento de transformação de vida mesmo, de possibilidades. E essa vinda para João Pessoa foi justamente pensando isso, pensando na academia. Quando eu chegar aqui em João Pessoa, eu vejo várias outras coisas acontecendo, eu conheço várias pessoas, eu vejo uma cultura diferente também, e também parecida. Eu digo que a cidade ela tem um clima parecido com a cidade onde eu morava. Aqui tem praia. A grande diferença é que aqui tem praia, onde eu morava não tem. E eu acho que esse primeiro contato que eu tenho com a cena ballroom, que na época estava no seu processo de formação, é logo quando eu chego aqui. Quando eu chego aqui em João Pessoa, eu conheço a Ira, eu conheço o Dorothy, eu conheço o Felipe. E essas pessoas, elas me colocam em um espaço de que a gente chamou de família, né? De conhecer outras pessoas e outros corpos que estão passando por narrativas parecidas, que são pessoas trans, que são pessoas dissidentes, que são pessoas, em sua maioria, que têm problemáticas nas suas relações sanguíneas, enfim, que precisaram sair de casa, que estão lidando com violências. E acho que é nessa chegada aqui que eu tenho esse primeiro contato com essas pessoas, através da performance, através da poesia, através do slam. Eu conheço essas pessoas nesses espaços. Na época, a Bichart ainda estava aqui também, ainda morava aqui, então também conheci a Bichart nessa época. E a gente começa a construir um nicho ali mesmo de família, que eu acho que é esse nicho que fomenta a criação da cultura ballroom aqui na Paraíba. Isso lá em 2017, 2018, que é quando Dorothy Ruane, ela funda a Casa da Baixa Costura. E aí, quando eu chego aqui, ela é fundada lá em Campina Grande, mas a Dorothy vem pra cá, e aí ela chega aqui, dá continuidade à casa, e eu, a Ira, outras pessoas entramos nessa casa também. É a partir dessa casa que a gente faz as primeiras movimentações culturais nossas aqui em João Pessoa, né? Dissidente de raça, de gênero, pensando esse início, esse embrião ali da cultura ballroom. E hoje... a gente vê muitos, a gente sabe que ainda é escasso, mas ter espaços onde pessoas LGBTQIAPN+, conseguem ser quem são, simplesmente por serem quem são, como é que eu posso dizer assim, é até fortificante, assim, né, para a comunidade no geral. E para você, como sendo uma pessoa desse ambiente e também sendo uma pessoa que foi candidata à política, né, que quer promover esse tipo de política e de linguagem para as pessoas que fazem parte desse grupo. Para você, como é ter sido, como é que eu posso dizer assim, um rosto para essa comunidade agora em 2024? Massa. Eu sempre costumo dizer que o corpo de uma travesti, ele é um corpo político. Então, tudo que eu faço no meu dia a dia é política. No momento que eu pego 9 horas da manhã, entro no ônibus e passo ali na catraca, eu recebo diversos olhares, diversos comentários, aquilo também é parte de um processo político, um processo de exclusão, na real, de pessoas trans, de corpos dissidentes. E a gente está numa trajetória que, enfim, tudo que a gente faz no nosso dia a dia, ela é política. A cultura ballroom, ela também é um fomento político. É cultural,
cultural, mas cultura também é política, né? Não estão dissociadas. E aí a Casa das Bevenutos, a gente fundou ela em 2020, além no comecinho da pandemia, que foi o ano também do falecimento da Fernanda Bevenuti, a qual você deve conhecer, e foi graças a ela que a gente decidiu dar o nome de Casa das Bevenutos. Essa casa, ela já surge numa mobilização política, né? Ela tem pessoas que eram atuantes. Eu venho dos movimentos sociais desde muito pequena, venho do movimento estudantil, a Ira também vem das discussões de movimentos culturais, também fez Grêmio. Então a gente é duas pessoas que se unem para fazer uma casa que estão inseridas nas discussões políticas da cidade. Isso em 2020, né? E aí desde então a gente começa a construir um sonho, uma vontade, uma necessidade que eu costumo dizer que ela está sendo cada vez mais gritante na política brasileira. De 2018 para cá, a gente elegeu diversas parlamentares trans, e isso é importante, né? Porque nunca outra vez na história a gente tinha conseguido eleger tantas pessoas trans, e a gente tem aumentado isso eleição após eleição. E aí, em 2020 a gente começa a sonhar isso, a sonhar que era possível, que era preciso, que era necessário que as nossas corpas estivessem nos espaços de poder. Estivessem ocupando a Câmara de Vereadores, por exemplo, não só, mas outros espaços. Estivessem na academia, estudando e dando aula. E a gente sempre se pergunta isso, por que não existe nenhuma professora trans? A gente pergunta isso às pessoas, se você tem alguma aluna na sua sala que é trans, é travesti, e geralmente a resposta é não. Geralmente as pessoas passaram o ensino médio todo e nunca tiveram contato com uma pessoa trans naquela sala. E não é porque elas não existem, é porque existe um processo de exclusão dessas pessoas da escola desde o ensino básico. Então, se elas não terminam o ensino médio, imagine chegar numa graduação, imagine chegar na universidade. E aí, lançar essa candidatura foi muito disso, foi muito dessa necessidade histórica de, enfim, colocar corpos dissidentes para ocupar as assembleias, as casas legislativas, a Câmara de Vereadores. E a gente tem agora o resultado da eleição e olha para o cenário que a gente elegeu e não muda muito. A gente continua com uma bancada de vereadores extremamente conservadores e a gente continua tendo uma Câmara que elegeu agora só unicamente 2 mulheres, e de 29 cadeiras, 2 são mulheres e as demais são os mesmos homens brancos, ricos, que estão ali há anos e anos e herdando o sobrenome e se mantendo nesse espaço. Então, essa candidatura, lançar ela, confesso que foi um desafio, porque de início eu não queria. Não queria porque eu sei o nível de exposição que tem, eu sei o nível de violência. A gente passou por muita transfobia, por muito assédio na rua, por muito racismo. Teve algumas pessoas que eu ia conversar e a pessoa dizia, se você cortar o seu cabelo, eu voto em você. Coisas desse nível, enfim, outras mais, né? Outras piores. Pessoas dizer, se você se deitar comigo, eu voto em você. Nossa, que vereadora gostosa. E isso era, assim, o básico do dia a dia. A nossa campanha ela foi construída com muitas pessoas trans. Muitas, então... Essas pessoas passaram por diversas violências, foi um processo muito doloroso, mas que a gente compreendeu que tivemos um bom resultado. A gente está feliz com a nossa campanha. Foi uma campanha, modéstia à parte, belíssima. A gente avalia como uma das, visualmente, a campanha é muito estética, né? Porque a crise política também é estética. E a gente, nesse ponto, estamos satisfeitos com o que entregamos de campanha. E, enfim, estamos agora respirando ainda, estou no processo ainda do luto, enfim, do que foi, do resultado também, construindo novas trajetórias. A comunidade Ballroom, ela me fortaleceu muito nisso, nessa força que é essa comunidade, e a minha candidatura, ela só existe porque tem essa galera junta. Se fosse por mim só, eu não faria uma candidatura, mas eu tô lá porque... Gabi é o rosto, mas é uma candidatura de muitas vozes, de fato, de muitas pessoas que estão cansadas de não terem seus espaços, de não estarem naqueles espaços, e que a gente decidiu que a partir de agora estaremos lá. A gente vai ter travesti no dia a dia, travesti de manhã, mais de manhã do que de noite, nos espaços, apresentadora de TV, na Câmara de Vereadores, médicas, professoras. A gente quer que as travestis possam estar onde elas quiserem, e não mais na marginalização compulsória. Se estiverem na prostituição, que seja por vontade própria e não por única condição de sobrevivência. Você falou uma coisa que eu já tinha visto, que eu achei muito, muito bonito. Até comentei em casa, falei, caramba, que ensaio bonito, que foi o ensaio da sua campanha na frente da Câmara, né, aqui municipal de João Pessoa. E como foi esse processo de comunicar não só uma candidatura, mas também toda uma estética, né, que é do dia a dia de pessoas, né? E como foi para você produzir isso para vocês, né? Que você tá com a sua produtora aqui.
Então, foi muito massa. A ideia do editorial que a gente fez era para ser um editorial de moda, mas para ser uma intervenção mesmo, uma intervenção na rua. E aí a ideia era juntar, acho que tinha 7, 8 travestis, a gente estava ali em espaços públicos, a gente fez na Câmara de Vereadores, no mercado público, na praia, fez na integração, enfim, no Sabadinho, fez em vários locais de fluxo de pessoas, e a ideia era realmente causar esse choque. Era a ideia das pessoas olharem e ver, nossa, 12 horas da manhã do dia, 10 travestis andando no mercado público. Você não imagina como foi, a quantidade de coió que a gente ouviu, a quantidade de coisa. Mas foi interessante também porque era justamente de provocar essa reflexão, das pessoas pensarem, esses corpos existem, eles estão aí, e que vocês vão precisar se acostumar com eles andando no dia a dia, que vocês vão precisar se acostumar com essas pessoas. Então, foi muito bom. Nem saiu todas as fotos do editorial, mas as fotos estão muito bonitas, os vídeos que a gente gravou. Foi muito massa ter essa troca. E foi muito bom estar com as meninas construindo a campanha. E aí a gente apostou mesmo nessa questão da estética, da moda. A gente tem muito isso na Ballroom, né? Um dos eixos da Ballroom é moda, é estética. E na campanha tinha várias pessoas que trabalham com isso. Pandora, Sam, Dorothy. Enfim, pessoas que já são ou costureiras, ou produtoras, ou estilistas. E aí a ideia foi brincar um pouco disso e trazer para a campanha também, né? Conseguir tornar essa política que por diversas vezes é chata, que a juventude, que a população LGBT tá cansada de ver aquela mesmice da gravata, do paletó azul, vermelho, amarelo, e a gente quis brincar mesmo, tanto com as cores da campanha, quanto com esse visual, para as pessoas poderem ver uma campanha diferente do tradicional. Uhum. Todo mundo que vem aqui, eu sempre peço para, quando a gente tá se caminhando pro final do episódio, olhar para a câmera, no seu caso essa daqui, e dizer tipo assim, olhar para outras Gabis e mandar uma mensagem positiva sobre o futuro ou sobre o que vocês pensam do que vem a seguir. Porque a gente tá aqui nesse plano, mas um dia a gente vai e as outras gerações vão meio que pegar o que a gente construiu e sempre alavancar. Então, eu queria saber de você, o que é que você, a Gabi, né? Ela olha assim e diz assim, poxa, eu quero dizer isso aqui para outras que vêm depois de mim. Tudo. Gabi existe porque diversas outras travestis puderam resistir e abrir caminhos para que hoje eu pudesse estar aqui. E acho que a minha missão nessa dimensão, nessa vida, é poder possibilitar outras ideias de existência. Que outras meninas, jovens, crianças trans possam olhar para a Gabi e utilizá-la como exemplo, assim como eu utilizei a Giovanna Baby, assim como eu utilizo a Erika Hilton, enfim, a Beatriz Senegal, a Kátia Tapetita, a Fernanda Bevenuti, tantas e tantas outras travestis que vieram antes de mim. Que a continuidade desse legado passe pelo nosso corpo e que a gente possa ver que é possível. Que vocês possam acreditar que o futuro é possível para nossas existências. Então, acho que o recado que eu tenho para dar para vocês é esse. A gente está aqui porque acredita em um futuro mais digno para as corpas como a minha, como a sua, e que a gente possa viver, de fato, em uma sociedade mais justa, para que a gente, enfim, tenha travestis ocupando os lugares que a gente queira. É muito da ideia de sonhar mesmo, sonhar e esperançar a partir da narrativa freiriana mesmo. Olha, eu quero te dizer muito obrigado, assim, por você ter aceitado, né? Mesmo você ter me dito, eu tô num momento meio que conflitante. Eu tô feliz, mas tô triste, mas foi muito bom conhecer um pouquinho da sua história. Falar sobre o que deve ser falado, assim, tipo, sobre política, sobre pessoas LGBTQIAPN+, e sobre tudo que circunda a sociedade que sofre, independente de onde ela esteja, de quem ela seja, de condição social ou qualquer outra coisa. Muito obrigado por você ter vindo, viu? Eu que agradeço o convite, ainda estou digerindo o que foi o resultado da eleição, mas de fato muito feliz com o que a gente construiu em João Pessoa, muito feliz com o resultado. Foi minha primeira candidatura e para a gente a quantidade de votos que tivemos foi assim, linda, foi lindo o que a gente construiu, sem comprar um voto sequer. Então foi muito bonito o que a gente fez e a gente quer dar continuidade a esse projeto que é do time Bevenuti, que Gabi é só uma pessoa que representa ele
enfim, que a gente está construindo de fato outras narrativas, outras possibilidades e que a gente possa, enfim, sonhar de fato com esse futuro melhor. Massa. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do Mó Ideia e na próxima semana eu volto de novo com mais entrevistas. E não se esquece, favorita a gente no Spotify, segue a gente no Instagram e se inscreve aqui no YouTube. Na próxima semana eu volto de novo e até lá. Realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, operacionalização Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Estado da Paraíba. Paraíba, 31 de outubro de 2024.